Estudo nessa casa de caridade, auxiliado por esses trabalhadores desta casa, das casas que vorejamos, para que, em nome de Jesus, nós possamos nos esclarecer a todos, encarnados e desencarnados, e sairmos daqui um pouco melhor do que chegamos. O que nos cabe hoje, meus irmãos, falar um pouco é sobre o Livro dos Espíritos, no seu capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Nós vamos dissertar um pouco sobre a questão 456 até a questão 472. Então, a gente vai, esse capítulo, ele fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E a gente vai se perguntar, realmente a gente já acredita que haja essa intervenção dos espíritos no mundo corporal? A gente já sentiu essa aproximação? A gente já teve alguma comunicação com esses espíritos? Ou a gente acha que isso é conto de fada e que nada acontece nesse sentido? Para começar, a gente tem que agradecer a Deus estarmos estudando uma doutrina, que é a doutrina espírita, esclarecedora, e através de Kardec, nós temos um compêndio de estudos, e de conhecimentos trazidos pelos espíritos superiores, para que aqui pudéssemos, nesse momento, estar a cada dia estudando a doutrina espírita, que nos diz exatamente quem somos, de onde viemos, para onde vamos e qual é a nossa destinação na Terra, Então, assim, a cada capítulo, Kardec vai aprimorando as suas perguntas, que era o espírito superior, fazendo questões a outros espíritos superiores. Então, ele sabe como ninguém elaborar aquelas questões para que tivéssemos nós hoje, consciência daquilo que ele realmente queria perguntar, que às vezes as perguntas são mais elaboradas do que as respostas, E então ele também soubesse, digamos, chegar até esses espíritos com uma determinada leveza e facilitando a resposta de cada um, Então, aqui nesse capítulo, nós vamos ver o seguinte: o subtítulo é faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. Está começando a complicar. Primeiro é a comunicação dos espíritos com o mundo material. Agora a gente já vai amiudando a situação. Será que esses espíritos têm... Será que esses espíritos têm o poder de nos intuir, de nos induzir, de nos dar, digamos, ideias do futuro? Ou será que isso é verdade? Então, Kardec perguntou o seguinte: veem os espíritos tudo o que fazemos? Isso é, aqueles espíritos que estão ao nosso lado, naturalmente, vão ver aquilo que nós estamos fazendo, se estiverem interessados naquilo que nós estamos fazendo, porque também esse ambiente aqui está cheio de espíritos, a rua está cheia de espíritos, é como aquela massa que a gente vê no metrô, uma entra e outra sai, uma entra e outra sai, Presidente Vargas, são tantas pessoas que entram, que vão e que vêm. Então, nem todos os espíritos estão interessados naquilo que alguma pessoa está, só em determinadas particularidades, com determinadas pessoas e também determinadas ideias. Não são todos os espíritos que estão pesquisando os nossos pensamentos e tentando nos induzir a isso ou aquilo. Haja visto também que a gente tem que perceber o seguinte: a codificação kardeciana até o céu e inferno, ela foi codificada por Kardec utilizando espíritos de mediana moralidade, Para fazer
essa compilação, ele não utilizou aqueles espíritos trevosos, aqueles espíritos doentes, aqueles espíritos tristes, aqueles espíritos criminosos, não. Aí ele deixou particularmente para o livro O Céu e o Inferno, onde nós vamos ter ali, também chamado esse livro de Justiça Divina, né? Onde nós vamos ter ali vários capítulos, vários trechos, né? São divididos assim em grupamentos de espíritos, cada um contando as suas histórias, cada um trazendo as suas ideias, e ali sim, ali a gente ele teve contato com espíritos extremamente sofredores. Então, passando para o que nós estávamos falando, a gente vai perceber o seguinte: esses espíritos que ele está aqui trabalhando no livro dos médiuns, são espíritos de mediana sabedoria. Eles não estão interessados muito naquela questão de eu vou me meter na vida de todo mundo. Não. Ele trabalhou aqui exatamente essa questão, essa questão de trazer para nós esse conhecimento, né? Eles conseguem se comunicar conosco, eles conseguem nos intuir, conseguem, mas são todos aqueles que existem, digamos, nesse salão que estão interessados no que A ou B ou C está pensando? Não, não. Então, a gente vai começando a fazer essa seleção daqueles espíritos que estão se aproximando de nós por uma questão indutiva, não é? Nós atraímos ou nós repelimos espíritos encarnados ou desencarnados. A vida é assim, não é? Então, a gente está o tempo inteiro em contato com muitas pessoas, em contato com muitos espíritos, não é? Mas nem todos vão se interessar por aquilo que nós estamos pensando ou fazendo, não é? Então, a gente vai perceber a questão seguinte, onde ele pergunta... eu vou ler a resposta dele. Podem ver o que a gente está fazendo. Eles podem ver, pois que constantemente nos rodeiam. Quer dizer, cada um, porém, só vê aquilo que ele dá atenção, quer dizer, que chama a sua atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Bom, a gente já falou isso. Então, a 457. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Eu fiz aquela ressalva dos espíritos de mediana moral. Por quê? Porque os espíritos extremamente inferiores, eles ainda não têm condição de ler os nossos pensamentos, né? E muitas das vezes isso é uma coisa que vem nos chamar a atenção para quando a gente estiver fazendo uma prece, para quando a gente estiver fazendo um evangelho no lar, a gente ter sempre o cuidado de fazer essa prece num tom audível, isso é, verbalizar, sonorizar essa nossa prece, para que aqueles que estão em contato, para aqueles sofredores que estão em contato conosco, estão naquele ambiente, seja onde for, eles possam ouvir aquilo que nós estamos dizendo, né? É assim que nós nos evangelizamos e é assim também que nós evangelizamos esses espíritos que ainda estão em estado de bastante sofrimento, né? E que ainda de inferioridade também moral e intelectual, porque não são todos os espíritos que leem os nossos pensamentos, né? Então, vamos ver o que Kardec continua, o que os espíritos continuam nos dizendo. Aí ele faz uma subpergunta. Primeiro, ele diz assim: muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar. Quer dizer, aqueles que são realmente de mediana moral, eles conhecem os nossos pensamentos. E às vezes, como diz aqui, como eles disseram a Kardec, eles conseguem captar coisas que a gente gostaria de esconder. Já os muito inferiores não fazem isso, né? Graças a Deus, né? Então, aqui, a subpergunta, ele diz assim: assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que a esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Quer dizer, é mais fácil esconder de você do que de um espírito desencarnado? Claro, claro. Olha a resposta. Certamente, quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam, como
como diz o Paulo de Tarso, uma nuvem nos cerca e a gente nem percebe, né? Então, a gente tem que entender, estudando o Espiritismo, que em nenhum momento da nossa vida nós estamos a sós. Seja esses espíritos chegados a nós através dos nossos pensamentos, do nosso querer, das nossas paixões, isso é, aquilo que nós exalamos através dos pensamentos, que é sintonia, através dessa sintonia é que nós vamos estar atraindo ou repelindo esses espíritos, né? Então, a gente tem que perceber o seguinte: quando a gente quer estar com companhias boas, a gente tem também que estar fazendo a nossa transformação. A gente tem que estar fazendo o nosso trabalho íntimo, que é árduo, mas necessário para que a gente possa estar cada dia mais atraindo espíritos melhores, né? E também aprendendo com eles, porque essa troca é uma troca extremamente salutar, né? Depois a gente vai contar umas coisas aqui, assim, bem práticas que a gente tem vivenciado ultimamente. Ele pergunta o seguinte, na 458, que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Aqueles que já estão junto de nós. O que é que eles pensam de nós? Eles vão, se são espíritos levianos, eles vão tratar de nos tirar de tempo. Eles vão tratar de nos dar ideias que a gente fique perturbado. Mas veja bem, essa questão de atração, de perturbado ou de espírito bom, somos nós que fazemos. Essa lâmpada, quem acende para o plano espiritual, somos nós, através dos nossos pensamentos. A gente vai emitir, não é? A gente vai fazer a expansão, não é? desse nosso HD, né? E aí a espiritualidade vai ler o que é que eu gosto ou o que é que eu detesto. As minhas paixões também vão ficar aqui expostas. Então, eu vou atrair de conformidade com um número maior que seja das minhas paixões ou das minhas virtudes. Está aqui escrito na minha plaquinha, não é? Então, a espiritualidade vai chegar. Eu costumo dizer o seguinte: cada um de nós, moralmente, só para a gente entender, tem uma cor, né? Digamos que eu seja azul. Então, aqueles espíritos que estão em azul, eles vão chegar até a mim. Mas tem um grupo de espíritos que é verde e você é verde. Vai atrair aqueles espíritos por uma questão de sintonia. E assim por diante. Então, ninguém erra de caminho. Mas, na verdade, essa luz azul, verde, branca, vermelha, amarela, quem primeiro acende somos nós. Isto é, não vamos dizer, porque aquele obsessor está na minha vida me atazanando, que está muito difícil, que eu não sei mais o que fazer. Aquele meu obsessor, aquele é um espírito que naturalmente é nosso professor. Porque nós estamos emitindo pensamentos negativos, nós estamos dizendo para ele que nós estamos com ações negativas, e nós estamos escrevendo aqui nessa nossa plaquinha, nesse nosso HDzinho, né? E eles estão lendo. Então, se é um espírito, se eu estou com ideias negativas, aqueles que estão gostando daquilo que eu estou fazendo, vão se chegar a mim. Aí quando começa a doer, quando começa, como diz, desculpa a expressão, apertar o nosso calo, quando a gente começa a sentir aquela dor de cabeça muito constante, quando a gente começa a sentir aquelas angústias na alma, quando a gente tem aquelas revoltas no estômago, nossa, tem um espírito muito perturbado aqui junto de mim. Então, o que a gente tem que fazer? Qual é o remédio?
Eu vou para casa espírita, eu tomo passe, tomo. Encho um botijão de água fluidificada, levo para casa, eu bebo água fluidificada, eu tomo banho com água fluidificada, eu faço um monte de coisa, eu ainda tenho mais uma coisa, eu vou para a desobsessão, aí eu boto meu nome lá, e esse é chamado, esse espírito é chamado. Aí a gente se esquece de uma coisa muito interessante que a gente deve fazer, que é a melhoria da nossa casa mental. Eu estou misturando, isso é uma comunicação só que eu estou fazendo aqui, não estou destrinchando assim por itens aqui não. Então, o que acontece? Se a gente não limpa a nossa casa mental, se a gente não faz um trabalho de vassoura e água sanitária chamado evangelho no lar, evangelho na nossa vida, a gente vai ficar como um cabide de obsessor, entre aspas, como cabide de professor. Vem um, vai para a casa espírita, ele é evangelizado, sai. Aí vem outro. E fica assim, a gente fica um cabide, um sai, outro chega, um sai, outro chega. E quando é que a gente vai querer se reformar? Só quando chegar uma dor muito grande? Às vezes nós estamos num mundo de provas e expiações, nós estamos num Brasil chamado Pátria do Evangelho, nós temos espíritos maravilhosos, é a nação mais espiritualizada que nós temos no mundo, não é? Em termos de conhecer realmente o espiritismo e tentar praticar. Ótimos doutrinadores, ótimos palestrantes, ótimos oradores que levam a doutrina espírita para os 4 rincões desse mundo. E a gente fica só assim, embevecido. Nossa, mas o Divaldo Franco é ótimo. Nossa, eu moro no país que o Divaldo Franco mora. Olha que bacana, olha. Aí nós estamos lá, numa plateia lá em Vancouver. Aí, olha, esse palestrante é brasileiro, é da minha terra. Olha, aí você sai e pof lá fora. Entra no banheiro, sai do centro para fumar lá fora. Qual o respeito que a gente está tendo por nós mesmos? Qual o respeito que a gente está aprendendo com o Espiritismo? Claro que cada um tem o direito de fazer aquilo que quer, mas também tem o dever de colher o que não quer. Isso é verdade. E pior, quando chega na hora da dor, ai. O mentor tem que se movimentar, o nosso protetor tem que se movimentar. Ainda tem uma história do obsessor que acha que foi ele, vai para a casa espírita, faz desobsessão disso, daquilo outro, e se esquece de se evangelizar. A alma não evangelizada, ela é um depósito de detritos. Se ela não se varrer constantemente com o trabalho no bem, porque é esse quem vai fazer com que a gente vá fechando essas portinhas dessa sintonia negativa, a gente vai ficar a braços com muitas dores por muito tempo, né? Então é preciso que a gente tome conta dessa nossa situação, é preciso que a gente se reveja, é preciso que a gente se olhe, se conheça, como dizia o Santo Agostinho, conhece-te a ti mesmo, porque essa é uma das façanhas. A gente diz façanha porque não é nada fácil, não é fácil. Conhece-te a ti mesmo, porque muitas das vezes a gente é muito clarividente com o vizinho, com o marido, com o filho, com o próximo, mais distante, com o diretor da casa espírita. E o que é que a gente está fazendo com esses nossos pensamentos? A gente está utilizando como uma vassoura negativa na vida dos outros e varrendo o lixo para dentro de nós mesmos. Daí a pouco chegam as dores, chegam os desamores, chegam os desencontros, né? E o que é que a gente vai ter que fazer? A mosca só chega onde existe carniça, não é? A mosca só chega onde tem sujeira. É preciso que a gente não apenas tanja a mosca, ou mate a mosca com aquele matadorzinho de mosca que tem agora, mas que a gente
trate de espantar essas moscas que estão dentro de nós. Que a gente faça essa varredura dentro de nós, porque é justamente essa limpeza emocional, essa limpeza da nossa casa mental, que vai fazer com que a gente atraia os bons espíritos. E no trabalho, no bem, é justamente onde a gente vai sedimentar essa questão. Por quê? Porque quando a gente está no trabalho do bem, a gente está, ainda não é muito educada, a gente está no esforço, né? A maioria de nós ainda está no esforço, né? A gente vai para a casa espírita, a gente obedece a uma programação, mas na verdade a gente tem 1000 coisas lá fora para a gente fazer. Por quê? Porque nós vivemos num mundo que tem 1000 atrações e a gente vive o tempo todo, corre, vai aqui, vai ali, vai acolá, vai não sei o quê. E no final do dia, se a gente for perceber, a gente não fez nada de útil, a gente só utilizou energia. A gente está enganando a gente mesmo, né? A gente está com preguiça de entrar em contato com Deus. E quando a gente fala assim, olha, vamos na casa espírita, vamos lá, vamos tomar um passe. Ah, não, quando eu for mais velho, quando eu terminar meu curso disso, quando eu terminar quando o meu filho crescer, tiver com 7 anos, com 8 anos, com 10 anos. E às vezes vem a morte e leva antes do seu filho completar 7 anos. Então é preciso que chegue a dor, para ela doer muito, para poder a gente se inspirar e fazer alguma coisa de melhor. Não é nem no início, não é nem pelo mundo, é por nós mesmos. Porque, na verdade, quando nós nos melhoramos, nós também estamos ajudando a psicosfera do mundo, né? Uma pessoa negativa a menos é sempre uma limpeza muito grande, né? Então é preciso que a gente compreenda essas questões que são próprias, são nossas. A gente fala muito da sociedade, a gente critica muito a sociedade, a gente fala que a sociedade não presta, que está tudo desorganizado, mas a sociedade somos nós, cada um de nós que está formando essa sociedade, né? Então é preciso que a gente observe bastante isso e tenha muito cuidado quando a gente estiver falando do outro, jogando a areia no pirão do outro, porque nós estamos todos lendo uma mesma cartilha, a cartilha de Jesus, a cartilha de Deus, justiça, amor e caridade. Quando a gente está falando do outro, a gente está se projetando no outro. Então, para quem estuda, a gente pode perceber, caramba, fulano está desorganizado, né? Está meio destrambelhado. Porque, às vezes, até a pessoa faz alguma coisa que não é boa para a gente, né? Mas o primeiro pensamento que a gente deve ter é, caramba, seria tão bom que ela olhasse o Evangelho, que ela lesse o Evangelho, né? Jesus envolve, ampara, fulana está fora dos compassos, né? A gente não vai dizer obsidiada, né? Fora dos compassos, ela precisa ser envolvida, amparada pelos benfeitores espirituais. Mas normalmente não é assim, não é esse pensamento que a gente emite. Normalmente a gente malha, a gente critica, mas é justamente isso que a gente está colocando no outro, que a gente ainda está cheio, né? Então fica feio pra caramba quando a gente vai perceber que a gente está estudando da mesma cartilha, né? Então, olha, aqui nós vamos ter assim, influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e nossos atos. Por quais são os meios que os espíritos nos influenciam? A gente vai saber que a gente é um espírito, né, encarnado, que tem o mesmo poder de ação do desencarnado. A única diferença entre nós e eles é que nós não temos tanta liberdade de movimentação por conta do corpo físico, mas a misericórdia de Deus é tão grande que ainda nos dá esse corpo físico para que a gente possa cobrir as nossas deformidades morais, porque não fosse esse corpo físico, a gente não teria coragem de se apresentar para o outro, né? É por isso que hoje as comunicações ainda não têm esse feedback, digamos,
rapidez do pensamento e da visão que tem os espíritos superiores, porque nós ainda estamos muito desregrados, ainda precisamos nos melhorar muito para adentrar, digamos, esse mundo de regeneração, onde já teremos menos dores, onde já teremos poucas doenças, mas ainda seremos espíritos reencarnacionistas, mas já com um teor, digamos, de conhecimento e moralidade bem superior, onde não teremos mais tantas doenças dilacerantes como nós temos hoje, tantos cânceres que a gente tem hoje, né? Tantas criaturas que vão sendo levadas de roldão pelas guerras e pelos cânceres da vida, não é? Então a gente vai estar se preparando para entrar nesse mundo de regeneração. É justamente com esse cuidado que nós temos conosco para que a gente possa projetar e se projetar para um mundo também melhor. Então, olhe, o que é que a gente vai, como é que os espíritos nos influenciam? Através das intuições, dos pressentimentos, né? Das induções, que são elas positivas ou negativas, dependendo da nossa casa mental, dependendo do que a gente tem no nosso bojo. A gente vai estar, através dos nossos pensamentos, nós estamos emitindo essas energias, né? Que a gente está cheio, né? Através de que meio é que essas induções são sendo levadas? Através do fluido cósmico universal. É como diz uma amiga nossa, o fluido cósmico universal é como se a gente estivesse dentro de uma banheira enorme, né? A gente vai fazer esse salão aqui como se fosse uma grande banheira. Todos nós estamos imersos nesse fluido, né? Cada um de nós tem a sua particularidade, tem o seu pensamento, tem as suas paixões, ainda tem os seus gostos. Mas será que elas ficam todas emaranhadas, todas confundidas? Não. Aí é que vai havendo aquela diferença. Por quê? Lembra daquela pergunta anterior, aquela primeira pergunta, se todos os espíritos nos veem, se misturam conosco, interferem nos nossos pensamentos? Todos? Não. Cada um tem o seu objetivo. Cada um deles tem o seu objetivo. A mesma coisa é aqui nessa grande banheira, nesse grande reduto, aqui cheio de fluido cósmico universal. Tudo que nós pensamos vai ser espolcado para todos os cantos. Cada um de nós vai receber essas emissões de pensamento, essas energias, de conformidade com a nossa casa mental. Como é que ela está, né? Se a gente está, a gente sabe que o tempo inteiro a gente emite pensamentos e a gente recebe pensamentos. Se o pensamento que eu recebo não é um pensamento bom, o que é que eu vou fazer com ele? Eu estou desarmonizada? Não, mas eu percebi. Não é assim, o trabalho do médium, o médium tem que ser educado, o médium tem que ser instruído. Por quê? Porque se o médium não é instruído, ela entra na casa de um amigo, vai dar um passe ou fazer uma caridade para alguém numa casa, aí você chega lá, ai meu Deus, aí fica cheio de tremelique, não, aqui, essa energia está muito pesada, eu não sei o quê. Então, isso é uma falta de educação. Outra coisa, a gente precisa fechar essa torneirinha, não é? A questão de você chegar num ambiente e você está todo achando que está tudo maravilhoso e que você vai acrescentar alguma coisa ali, será ótimo, maravilhoso se for assim. Mas também a gente tem que ter educação suficiente para entrar num ambiente e a gente não começar a despencar num choro, porque isso não é mediunidade, isso é destrambelhamento mesmo, né? Então a gente tem que estar se fortalecendo através do Evangelho de Jesus, para que a gente possa entrar num ambiente e deixá-lo melhor do que a gente encontrou. Não é? E não chegar lá e se misturar. Vai fazer um atendimento fraterno, você vai entrar nos escaninhos da mente daquela alma, daquele problema, até você começar a chorar com ela também? Não. Você tem que se manter como um audiente, não é? Observador, entendendo o que aquela criatura está pensando, mas sem entrar no problema dela, sem entrar nos escaninhos daquela alma, porque senão vão ser dois doentes, né? E isso é uma coisa muito, muito pertinente a quando a gente começa a fazer atendimento fraterno. Isso uma vez já aconteceu comigo, eu estava na cadeira, eu teve uma paciente na cadeira, e ela começou a me contar uma história da vida dela, não sei o quê, um negócio assim muito penoso. E eu
Era um final de tarde, eu estava sem outros pacientes esperando, e comecei a escutar, né? E fui entrando naquela história, ela foi me levando, ela também sabia induzir muito bem essa história, não assim maldosamente, mas ela sabia conduzir a história dela. E eu fui entrando nessa história, daqui a pouco, ela estava ótima, e eu assim... Minha amiga, o que é que você tem? Eu estou morrendo de sono. Aí cheguei junto de uma amiga minha depois, assim, olha, aconteceu uma coisa estranha, houve o que é isso? Houve um roubo de energia, ou eu estava muito fragilizado, o que é que aconteceu com aquela história? Eu fiquei escutando a história da moça, e de repente, eu estava pior do que a moça tinha chegado lá em casa. Aí ela disse assim, ela é o Leon Denis, ela disse assim, olha, você precisa aprender a fechar essa torneirinha, entendeu? Não é você entrar na casa do outro, não é você entrar na vida do outro, não é você entrar no problema do outro. Você tem que ouvir, entendeu? E entender, e não se emocionar, entrar. Não é que você seja um coração de pedra, mas você não vai sentar e chorar, né? Apesar de que tem atendimentos fraternos que o negócio é pesado, né? Então, falando sobre isso, a gente tem uma experiência com o altivo. Os médios do Leon Denis, eles têm um trabalho de irradiação para nesse caso, nesse momento, era para os hospitais. Então, se reuniam aquelas pessoas naquela sala, fazia a prece, lia uma página e começava a irradiar para o hospital tal. Quando saiu daquela irradiação, quando terminava ali o trabalho, estava todo mundo despencado. Ai, altivo, eu não sei o que é que eu tenho. Ai, altivo, eu estou com dor de cabeça. Ai, altivo, eu estou com vontade de vomitar. Altivo, eu estou com um enjoo muito grande. E ele escutou de um, de outro, de outro. Disse, olha, a aula que foi dada para vocês sobre irradiação, vocês não entenderam. Porque irradiar não é você sair daqui, levar seu perispírito, entrar no hospital, visitar cama por cama, entrar corredor por corredor. Porque o que é que você está fazendo com isso? Você está carreando para você todas aquelas energias deletérias, doentes que tem ali, todos aqueles fluidos doentes. Claro que você vai ficar doente, claro que você vai passar mal. Irradiar é você elevar o seu pensamento a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais e pedir por aquele hospital. Não passe da porta dele. Entende? Então, às vezes, a gente acha que está fazendo o máximo, aí se entrega e se esboroa todo depois, né? Então, graças a Deus que tem esses espíritos que puxavam-se a nossa orelha, dava assim uma regulada nessas situações, para que a gente pudesse entender. E falando sobre pensamento, porque, na verdade, a nossa comunicação entre encarnados e mais com os desencarnados é através do pensamento. Aí entra a intuição, a indução, o pressentimento, entra aquela questão até da mediunidade também, né? Perispírito, quanto mais o perispírito interpenetra um ao outro, mais intensa é essa comunicação, e também vai mudando dessa interpenetração de perispíritos, vai mudando também, vai dando a qualificação, a classificação do tipo de mediunidade que cada um tem, né? Então, se a gente está se comunicando, se os espíritos podem nos influenciar positivamente ou negativamente, é através dos pensamentos. Os métodos são vários, né? Então, falando também nisto, ontem quarta-feira, sobre um caso que a gente está passando particularmente, né? Chegou um espírito e disse assim, através do médium, ele disse, olhe, e eu não entendi na hora. Minha irmã, eu vim atraída pelo seu pensamento. Ok. Vou repetir. Eu vim porque você me atraiu pelo seu pensamento. Ah, tá, obrigada. Minha irmã, os estudos do Leon Denis, a gente já participou bastante, aí começou a falar assim, bem familiarmente. Nós já participamos muito dos estudos do Leon Denis. Nós estamos agradecendo a essa casa que aqui nos acolhe nesse momento, permitindo que a gente esteja junto dos nossos amigos. Porque às vezes a gente não tem ideia de quem são os nossos verdadeiros amigos espirituais.
E às vezes a gente convive, que a gente tinha feito evangelho com ele lá no Leão Denis, o Paulo Cordeiro, irmão da Yara Cordeiro. Então ele disse assim, olha, às vezes a gente tem uma convivência assim com as pessoas ao vivo e a cores, que a gente não tem ideia de quanto conhecimento e quanto entrelaçamento espiritual é que a gente tem daqui e de outras vidas. Eu tinha realmente tem assim uma simpatia muito grande por ele. Ele até inclusive parecia com meu irmão. Aí ele disse, olha, é muito interessante essa questão, porque você sabe que até o momento eu não sabia que era o Paulo Cordeiro. Você lembra daquela frase, quando você estiver bem, vá à casa espírita. Paulo, quando você estiver mal, não saia de lá, porque lá é o seu lugar. Ele é quem falava isso, né? Então são frases características dos espíritos que a gente conviveu, né? E a gente vai perceber que ali está um espírito desencarnado, que nos conhece, que hoje chega para nos dar um apoio, nos dar um colo, né? Então ele disse assim, olha, eu vi o espírito que você estava se comunicando com ele através desse médium há pouco, e eu vi também a sua emoção, você chegou às lágrimas, falando aí de alguma coisa da sua vida, né? Essa irmã, eu disse, ele disse, você não tem ideia de quem é essa criatura, você não tem ideia da beleza, da magnificência dessa criatura. Eu disse, olha, Paulo, esse espírito é o espírito de uma mulher, ela participou da cirurgia espiritual da minha filha no sábado passado, no outro sábado. Ele disse, pois é, você sabe quem é ela? Eu disse, sei, é Benedita Fernandes. E na hora que ela se apresentou para mim, no quarto da minha filha, eu vi e falei, Benedita Fernandes. Estava ela com mais 2 homens. Um deles se aproximou mais de mim, foi uma coisa assim tão forte, que ele apertou a minha mão. Quando eu fiz assim, que eu olhei, minha mão estava assim. Aí eu estava com dúvida qual era a hora que eu ia sair do quarto. Era 23h30 que eu tinha que sair do quarto. Isso é coisa de agora. Isso é de verdade. 23h30 eu que saí do quarto. Aí, quando eu fiz assim, que eu vi que eu estava com a mão, ainda estava assim, quente, assim, da mão dele, né? Aí eu agradeci a Jesus e saí do quarto devagarzinho. Peguei meu celular, sabe que horas eram? 23h31. Então, é preciso a gente estar sintonizado, é preciso a gente estar querendo fazer esse contato. Isso é pertinente a todos nós podemos viver essa experiência. Todos nós podemos estar fazendo um bom contato com esses espíritos, fazendo esse trabalho no bem, fazendo essa arregimentação de energias positivas para a gente ajudar o outro, porque Jesus disse que o outro é a nossa escada para chegar a Deus. Não é? Então, se ele diz que a gente tem que fazer para o outro, que é o mesmo que está fazendo para ele, e que a gente só chega a Deus através dele, então está aí a fórmula, não é? Essa é a fórmula. Então, voltamos a Benedita Fernandes, ela esteve lá ontem, um espírito assim maravilhoso, deixou claro que eu não sei repetir uma palavra, mas assim, sabe aquela impressão na alma? Ai, aquela lavada, aquele consolo, aquele conforto, aquele abraço, foi o que ela deixou. E o Paulo chegou em seguida e disse assim, olhe, minha irmã, eu vi a sua emoção com relação a esse espírito que esteve aqui. Eu disse, pois é, né, Paulo? A Benedita Fernandes disse, minha irmã, e é difícil alguém que saiba hoje o tamanho do bem que esta criatura tem, o tamanho da moralidade, da expansibilidade de amor que está nesta alma. Esse ambiente está repleto de luz. Eu me coloquei diante dela, beijando-lhe a destra, porque era o meu dever. Entendeu? Então, isso é comunicação. Isso é comunicação. Isso foi ontem. E ainda disse assim,
cuide da sua vida, faça. Por isso eu tenho uma veemência muito grande de falar sobre o evangelho no lar. Vamos fazer o evangelho no lar. Ele me disse o seguinte: olhe, não foi o João de Freitas, que fez uma outra operação espiritual. Ele disse o seguinte: eu estou assim embevecido com o número de amigos espirituais que você tem do lado de cá. Continue, porque isso é fruto do evangelho no lar, isso é fruto da evangelização que você faz junto a esses espíritos, na casa espírita e fora dela. Então a gente não pode descuidar disso. São coisas tão pequenas, são coisas, 15 minutos, 20 minutos de evangelho no lar. A gente vai adquirindo amigos no plano espiritual. Cada espírito daquele que a gente evangeliza, a gente vai arrancando daquelas almas, aquelas pedras, e vai facilitando a caminhada deles na direção do bem, né? Ontem ele mesmo, a própria Benedita falou também da luta de Bezerra de Menezes, de Dias da Cruz e de tantos outros, né? Inclusive do protetor da nossa cidade, né? Que a gente precisa estar em contato com esses benfeitores espirituais, porque o nosso pensamento, lembre a frase do Paulo: eu vim pelo seu pensamento, e eu nem estava assim naquele momento me ligando no trabalho de hoje, que é sobre pensamento. Como é que nós atraímos os espíritos? Não é pelo pensamento? Agora, claro que tem várias gradações, né? Várias gradações. Existe aquela atração que você faz, que é oculta, e existe aquela atração que você faz, que é explícita. Explícita através de quê? Da pintura mediúnica, através da psicografia, através da fala, não é? São comunicações explícitas, mas aquela comunicação através do pensamento, da intuição, aquela ideia que lhe chega, que hoje a gente não faz, hoje a gente já não faz mais isso, não é? Ai, mas que boa ideia que eu tive. Está todo enrascado com a situação, todo enrascado, não sabe como sair daquela situação. Aí vem tipo assim, procura, vem aquela intuição, acho que está aqui nesse livro, aquela página. Nossa, que boa ideia que eu tive. Olha, eu achei a página. Nunca diz assim: obrigada, protetor. Dá aquela risadinha. Obrigada, viu? Foi muito bom você ter me ajudado, né? Mas é assim. E eles ficam tão agradecidos, tão embevecidos quando a gente reconhece que tem um bom espírito do nosso lado. E isso custa? Não. Isso é muito bom para a gente. Isso faz com que a gente fique ricamente envolvido por essas energias. Porque se você trabalha no bem, você expande esse bem, essas energias, através do fluido cósmico universal, naturalmente você também vai receber. Porque nós só recebemos da vida aquilo que damos para a vida. Mas pode ser também que a gente possa receber uma intuição negativa. Ora, nós estamos no planeta Terra, né? A gente pode receber uma intuição negativa para quê? Como teste, né? O que você vai fazer com essa intuição? Porque nós ainda temos muitas paixões que nos avassalam. Se a gente não tiver muito cuidado, a gente escorrega bonitinho. Então a gente nunca deve se vangloriar. Isso aqui, já venci. Nunca diga isso. Nós estamos no mundo de muitas mentes, muitas ideias, muitos gostos e muitas paixões. Então, aqueles que querem nos induzir ao mal, eles podem ficar do nosso lado, tentando. É uma ideia hoje, aquela que a gente chama a monoideia. Aí começa, a monoideia nada mais é do que uma obsessão simples, né? Se a gente não cuidar daquela monoideia, se a gente não cuidar dela, dizendo: olha, eu não quero mais isso não me pertence mais, eu vou pegar uma página agora do Evangelho e vou ler, eu vou escutar uma boa música, eu vou fazer um trabalho útil, né? Mas o que é que a gente faz? Nossa, que ideia será essa? Será que dá para experimentar? Quando você faz isso, você já abriu a torneirinha, já entrou.
Por quê? Porque nós ainda somos avassalados por eles. Porque a gente ainda tem o quê? A gente ainda tem aquela ferida aberta na nossa alma, né? Por isso a gente vê tantas pessoas tristes, acabrunhadas, com tantas dores, abraços com tantas tristezas, com tanta depressão. São nada mais, nada menos do que essas ideias que chegam e a gente abraça. A gente não tem ainda força moral suficiente para dizer, essa eu não quero. E a gente termina, não sei se é esse ventilador, a gente termina experimentando novamente aquela ideia. Se é uma ideia que a gente já perpetrou anteriormente, que a gente já fez anteriormente, se é um vício nosso, e a gente volta, acabou. Vai demorar a você se livrar dele. Então, eu costumo dizer que quem não tem um vício, não comece um. Se você tem, trate de fazer evangelho no lar e se criticar para que aquela ideia possa ir sendo dissipada, né? Porque quando a gente admite uma ideia negativa e a gente não dá conta dela naquele momento, depois ela vai dar conta da gente, né? Então é preciso que a gente faça evangelho no lar, é preciso que a gente leia bons livros, é preciso que a gente esteja querendo e fazendo já o bem aquele que a gente possa. Não é também como diz o Espiritismo, que a gente tem que sair de casa e passar o dia inteirinho na casa espírita, porque a gente tem uma família, né? Então a gente tem que dar conta daquela família, mesmo que ela não seja assim, muito afeita àquilo que a gente faz. Não vamos, só vou fazer evangelho no lar se vier todo mundo. Nem caia dessa, nem caia nessa. Os nossos filhos e nossos familiares são como os dedos das nossas mãos, todos diferentes, ideias diferentes, idades diferentes, tudo diferente, né? Intelectualidade diferente, moralidade diferente, cada um tem a sua experiência que é diferente da nossa, física e espiritual. Então a gente não pode chegar aqui e dizer assim, vou amarrar todo mundo como um feixe de varas, como disse Jesus, um pacote só e vamos fazer as mesmas coisas. Não é assim. Às vezes eles vão experienciar a sua própria vida. A gente não deve brincar de Deus achando que a gente tem que vivenciar as dores dos nossos filhos, ou então dizer que eles não façam isso ou aquilo porque eles vão ficar aborrecidos. A experiência é deles, eles vão ter que passar. Infelizmente a gente vai sofrer, vai, mas a gente tem que estar junto e de pé para ajudar, não é? Então, as intuições, elas vão acontecer sempre. Naturalmente, serão menores na medida que a gente for se moralizando. Mas essa intuição, essas interações com o plano espiritual, também elas vêm nos trazer um enriquecimento muito grande. Mesmo através daqueles que nós chamamos de obsessores, que não são nada mais do que os nossos professores de evolução, tanto quanto aqueles que nós evangelizamos no nosso dia a dia, na casa espírita, na escola, na nossa profissão, no nosso trabalho, no ônibus, né? Então a gente precisa estar se fortalecendo para que essas propostas de vida possam chegar até nós e que a gente não se escandalize mais. Pelo contrário, a gente agradeça a Deus, agradeça a Jesus, agradeça aos benfeitores espirituais, porque é dessa maneira que nós vamos conseguindo esses amigos espirituais para nos dar essa força e essa determinação e fé para a gente continuar. Que Jesus nos envolva, nos harmonize e nos ampare em nome do Pai de infinita bondade. Graças a Deus.